Ouvir o Alejandro Domingues e essa declaração polêmica logo após o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. Quem foi o idiota que riu ali no fundo? Vários, né? Vários, né? Aí tem uns Não puxa-saco. tinha nenhum brasileiro na entrevista? Não, tava o pessoal da TNT, se eu não tô equivocado, mas eu não sei se era a TNT do Brasil, né? Porque ela tem aí na Argentina e etc. Se eu tô ali, eu pego o microfone, hein? O senhor não tem eu vergonha dou do que o uma senhor tá microfonada dizendo? na cabeça dele, o senhor não talvez, tem velho. vergonha do que o senhor tá dizendo? Eu acho que eu dou uma microfonada na cabeça dele. Olha, velho, na boa, esse é o retrato do futebol sul-americano hoje, organizado por este lixo, é um lixo chamado Comebol. Mas é lixo dos lixos. E aí é o reflexo tendo um sujeito desse no comando. Ele emitiu um comunicado oficial que, de verdade, eu me recuso a ler. E ontem eu critiquei porque ele deu uma declaração naquela papagaiada, que é uma papagaiada também, a solenidade, o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana da Libertadores, que eles ficam 1h30 falando, agando um monte de regra, né, em respeito ao ouvinte, para não falar o que eu tô pensando aqui. E aí ele falou em português. Eu repito aqui, ele deveria falar em espanhol. Para que esses imbecis racistas, porque aqui tem racismo no Brasil, tem, só que aqui o debate ele é amplo, ele é aberto, ele é diário e a gente repudia. No Paraguai pode, o Quesada trouxe informação, no Paraguai não tem lei contra o racismo. Então, para os caras, o racismo é uma provocação, sim. América do Sul não tem. Pois é, mas Vários não tem países lei. da América do Então Sul. o cara pode praticar o racismo, que é uma brincadeira para Sim, eles. Aí sim. o imbecil fala em português, como se a gente precisasse ouvir isso. É que como não há legislação sobre racismo em vários países, as pessoas muitas vezes não entendem, não compreendem a indignação de nós brasileiros quando há uma atitude, um gesto racista desses canalhas. Mas precisa ser explicado, precisa ser orientado. Os outros países precisam entender, compreender que o racismo aqui no Brasil é crime e que deveriam se alinhar a isso também, assim como é o nazismo, assim como é a xenofobia, assim como como são tantas outras coisas que o mundo hoje não tem mais como normal, não normaliza, e que a gente precisa também mostrar para o mundo que aqui nós temos uma legislação que é mais moderna, que é mais ajustada à realidade do século XXI. Né? Nesse sentido, na questão eu do acho que racismo, vai virar uma questão diplomática. na questão da Lei Maria da Penha, por exemplo, Sim. que muitas vezes nem é cumprida. Feminicídio, que muitas vezes nem é cumprido. Mas nós temos, é uma legislação mais moderna. Tem país que a mulher é tratada como um pano de prato, um capacho. Né? Aqui nós temos uma legislação que, infelizmente, muitas vezes não é cumprida e que, infelizmente, muitos homens safados, muitos marmanjos safados, bandidos, não respeitam. Porque a mulher precisa ser respeitada. Não precisa nem ter lei para isso, gente. Não precisa nem ter lei de amparo às mulheres. Mas como a gente vive num país cheio de canalhas, infelizmente a gente precisa colocar no papel isso, né, para que as mulheres tenham um mínimo de proteção. E a gente sabe que, na maioria das vezes, elas não têm, porque tem feminicídio diariamente no país. E muitos, e vários. Né? Lei Maria da Penha sendo expedida aí pelo judiciário a todo instante. E que os vagabundos não cumprem. Se tem medida protetiva, não pode se aproximar da mulher de uma determinada distância, mas os caras não estão nem aí. É assim, infelizmente no Brasil é dessa maneira. Eu acho que vai virar uma questão diplomática nessa Libertadores, de verdade. Até porque o Ministério do Esporte e outras pastas se manifestaram hoje, repudiando a declaração do Alejandro Domingues. E alguns presidentes, vocês viram a declaração? Eu sou a favor dos clubes brasileiros abandonarem. Vocês viram a declaração do presidente do Uruguai? Pelo menos falar, nós não vamos competir. Você ia ver o que ia acontecer. Do Penharol? Não, mas vocês leram, gente? Não é isso, não é muito dinheiro. Você fala assim, um bloco, a CBF diz... Os clubes brasileiros estão fora. Você sabe o que ia acontecer? Uma revolução. A Comebol viria de pires na mão pedir arrego para os clubes brasileiros. Não tô não. Eu acho... O que você acha que é mais forte? A Comebol ou os clubes brasileiros na Libertadores? Porque quem é que põe dinheiro na Libertadores da América hoje? A força dos clubes brasileiros. Porque a CBF eu tô com o Capriotti nessa aí. Comebol, a Tudo CBF bem. é parceira Mas se os clubes não jogarem a Libertadores, você começa uma revolução, talvez pro bem. Claro. Os clubes deveriam se unir e deveriam boicotar a Libertadores. Coloque as duas vinhetas. Tudo bem, você tem razão. Poderia colocar as duas vinhetas aqui. Mas se eles querem uma medida imediata,
uma mudança radical, eles não deveriam disputar a Libertadores. Deveriam boicotar a competição, que é legal, que vale, que a gente gosta de acompanhar, que tem a mística, que tem a torcida, que tem o tesão de ver. Agora, a única forma de acabar com essa forma e mostrar para a Conmebol que sem os clubes brasileiros a Conmebol não existe, e não é soberba, não existe, é se os clubes se unirem. E o presidente do Peñarol, outro imbecil, ele publicou um negócio aqui absurdo. Ele tá liderando o boicote já desde o ano passado. Boicote do quê? Contra os clubes Mas brasileiros. você viu o que ele falou aqui? Você viu o que ele falou? Sim, O que acontece é que eles, os brasileiros, te matam, fazem o que querem com você. E ainda falou que é chororô dos brasileiros em relação ao racismo. Isso. Então este idiota aqui é presidente de um dos maiores clubes do futebol sul-americano. Este é o retrato da Conmebol de hoje. O presidente da Conmebol, um acéfalo, e este imbecil, presidente do Peñarol, com esse tipo de declaração aqui. Eu larguei, gente. Tem que abandonar a Conmebol, tem que abandonar a Libertadores, não tem que jogar. Não tem que jogar. O presidente do Flamengo questionado, não sei se tu viu também, Cassado. Opa, eu vi tudo, eu tô acompanhando tudo de perto. Acho todos imbecis. O presidente do Flamengo questionado se aquela tua ideia de perder pontos ou perder ou ser eliminado, ser eliminado, ele acha um sim. absurdo isso. Ele acha, então, Ele por isso que a coisa não evolui. Ele acha, não, é que na opinião dele, por exemplo, tu faz uma grande campanha aí no último jogo da primeira fase, o exemplo que ele deu, né? Vai lá um cara por uma atitude racista, tu perde tudo que tu já fizeste. Então, Então culpa, é um a argumento, culpa é um dele. argumento que ele viu que ele gostou Sim. do discurso do presidente da Conmebol, o BAP, gostou sobre o racismo. Tirando essa frase aí, que ela foi depois. Isso. Né? Mas o discurso, ele achou o discurso coerente. Você acha que o presidente, esse presidente imbecil do Peñarol, se o Peñarol fosse punido com uma atitude como essa, você elimina da Libertadores por um ano, tira da competição, você acha que ele teria uma declaração estúpida como essa? Não. Ou ele diria o seguinte Claro que não. para os torcedores do time dele, olha, nós precisamos respeitar, porque se nós cometemos esse ato no estádio, nós corremos o risco de ter o time eliminado, Mas não ele falou disputar a que por Libertadores do causa de ano que um- vem. ele Então, falou por assim, favor, não vamos cometer nenhum tipo de gesto nesse sentido, porque seremos prejudicados. Ele- Com esse tipo de declaração dele, o que ele faz? O torcedor se sente à vontade Claro. para ir lá no primeiro jogo do Peñarol contra qualquer time brasileiro, sair imitando o macaco na arquibancada. Mas ele falou É justamente isso. Os brasileiros fazem o que querem com você, te matam, e por causa de um gesto que fazemos, eles fazem um drama. O gesto é do racismo, que pra ele aqui não tem problema nenhum. Acabou, gente. E Acabou. outra? Tem que sair da Conmebol, tem que sair da E Libertadores. outra Abandona coisa essa também, porcaria aí, outra velho. coisa também, não é porque o Brasil é um país violentíssimo, né? Que os caras vão... Por exemplo, o Racing foi decidir com o Botafogo, né? E aí 2 torcedores foram assaltados e baleados. né? Isso. Aí a culpa é do Brasil? A culpa é do futebol brasileiro? Não, né? Ali foi um Isso caso de polícia. É uma questão né? de polícia e de segurança pública. Claro. Ou em Buenos Aires pode acontecer assalto. Eu não tô aliviando pra ninguém, tá? Não, não, o Brasil é brasileiros já muito apanharam lá violento, também, Mas assim, ó, Buenos Aires pode ter assalto em Londres, pode ter assalto em Amsterdã, pode ter assalto em Berlim. Só que é um problema de insegurança pública. Olha Eu só. brinco, é insegurança mesmo. Dia 9 de abril e 7 de maio serão 2 dias especiais nessa luta contra o racismo. Especialmente nesses 2 dias. Né? Porque a luta contra o racismo, que o Capri falou, ela é diária e tem que ser feita por todo mundo, por brancos e negros, vermelhos, azuis e amarelos. No dia 9/4, 21h30, jogam Palmeiras e Cerro no Allianz Parque. Esse jogo vai ter essa conotação. E, amigos, dia 7 de maio, Capriotti, Cerro e Palmeiras Esse bicho no pega. Paraguai. Nossa. A informação foi trazida aqui já por nós. O Soler estava falando isso há pouco tempo aí. Que torcidas do Cerro vão fazer um movimento para meio que diminuir essa história do racismo, entendeu? De que forma? Eu só espero que não comecem a chamar e cantar coisas racistas contra o time do Palmeiras, né? Palmeiras vai sair de campo. Aí o Palmeiras Pode tem que ter sair de certeza. campo. Aí o Palmeiras tem que sair de Você campo. pode ter certeza. Tem que sair de a campo, Leila João. tem Isso, bala pra fazer exato. isso. Espero que ela oriente o time a deixar o campo. Lógico. Eu espero Eu que ela também. tenha, Só que um detalhe. tenha pulso O firme. O jogo Opa. acontece... Eu espero. Porque o discurso dela é esperar forte. uma coisa, eu não, espero que coloca na a vinheta. Eu acho que prática a seja a Leila- mesma cê- coisa. cê duvida da Leila? Só pra fechar. Eu não. O jogo acontece na casa da Conmebol. Sim. A casa da Conmebol é Luque, que é o Lé, como é Guarulhos e São Paulo. Paraguai. Ao lado de Assunção. Eu quero ver agora o presidente Alejandro Domingos, que perdeu uma grande chance de ficar calado, se ele se redimir nessa situação, aí eu vou aplaudir. Eu vou falar, pô, agora esse cara fez o que a gente esperava.
o Cerro foi racista e aí ele toma a decisão de tirar o Cerro da competição. O Cerro não saiu aí do sub alguma coisa? Sub-20. recentemente? Libertadores Sub-20. Então que ele faça a mesma coisa. E que Vamos ver se ele vai ter peito o de Alejandro fazer. Domingues é sobrinho do General Stroess? Não, ele é genro. Ele é casado com uma das filhas do General E Stroessner. ele é filho do Oswaldo Domingues, que era que era muito amigo do braço Stroessner. direito do Ninguém mexe com esse cara. e amigo íntimo do Nicolas Leossa. Eu te falei que era dono do Olímpia, Esse praticamente. cara mandou durante um tempo na Comebol também. O Olímpia é tricampeão. Não vou tirar o mérito do Olímpia. O Olímpia é tricampeão da América. Só isso que eu queria dizer. Atenção.